Olá, sejam muito bem-vindos ao Coluna Forte, podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, sou osteopata aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje nós vamos falar sobre os 6 pilares de uma saúde plena e de uma coluna forte. É isso aí. Eu acho que a gente podia começar contando uma história minha. Lá na faculdade, né, eu resolvi fazer a fisioterapia porque eu pensava em curar os pacientes através do movimento, ok? Né? A gente via aqui muita medicação, muita cirurgia, e eu queria alguma coisa que trouxesse alívio para os dois pacientes que fosse algo diferente, o movimento. Só que o que eu observei ao longo aí dos nossos 23 anos na profissão é que o movimento, o exercício físico, ele é só um dos pilares para uma saúde plena e uma coluna forte, né? E aí a gente, ao longo desses anos, a gente foi somando pilar a pilar conforme a gente ia amadurecendo. E aí essa semana teve um podcast que tem o Paulo Musi, Joel Jota e tinha mais uma pessoa. E eles falaram de 5 dos pilares que a gente já tem aqui como verdades na clínica. Eles só não falaram do ambiente, né? Que é um pilar importante. Então, acho que o Luiz podia falar sobre não, quais são os 6 pilares. Sim. Lembrando que algumas pessoas até vão tentar vender essa mentira de que tu consegue arrumar a coluna fazendo exercício, eu tenho um exercício que é muito bom para isso. Às vezes resolve algum probleminha pontual. A coluna ela é um reflexo direto do teu estado de saúde. Eu vivo com dor na coluna, mas não tenho nada. Não existe. Não existe. Porque esses pilares eles não estão organizados na tua vida, né? E aí essa dor de coluna, ela aparece. Fica 6 meses sem, aparece uma crise, fica um ano sem, aparece a crise. É porque esses pilares não foram organizados, né? Falou para a gente começar falando de ambiente? Não, quais seriam os pilares? O pessoal Desculpa. já... Né? Claro. Então, o ambiente é um dos pilares. Ambiente é um dos pilares, né? E quando a gente fala no ambiente, ele vai são vários aspectos, né? A gente fala no ambiente em ergonomia, a própria sala que tu tá, a iluminação, até o próprio clima em que se encontra o teu trabalho ou a tua casa. Então, ambiente é um, sono, reparação é outro, exercício físico, outro, saúde mental, outro, alimentação, outro, E educação em dor. e educação em dor. Fechamos os 6 pilares aí para uma... Lembrando que a educação em dor ela pode entrar tanto no paciente com dor crônica, onde ele é fundamental e tem diversos estudos mostrando o quanto isso é importante para o paciente, quanto para o paciente em dor aguda não cronificar, né? Sim. Porque a gente consegue já antecipar alguns padrões de tendência de cronificação no paciente agudo. Né? Então, o paciente, quando ele começa com a dor, a gente consegue já monitorar através de questionários se ele vai ter essa tendência de cronificação ou não. Perfeito. Então, acho que o Luiz já trouxe uma visão geral sobre os 6 pilares, e aí a gente vai começar agora a destrinchar cada pilar para vocês terem algum entendimento aí sobre qual é a função de cada pilar na saúde da coluna. E sabe uma coisa que eu acho boa a gente falar, né? É lógico que não adianta tu pegar um carinha lá na internet que vai te dizer que vai fazer 3 exercícios e vai curar. Esse é o maior problema em saúde ortopédica no mundo, onde 80% da população vai experimentar episódio de dor. Tu acha que 3 alongamentos vão te curar? Não vão, eles vão te ajudar algumas vezes pontualmente, para tu ter cura, né? Pode destravar naquela hora, te ajudar para isso, mas para tu ter cura, tu tem que... A cura no sentido de entendimento, né? Não é curar, eu fiz isso aqui, estou curado, né? Não é passe de mágica, não. São rotinas que tu vai ter que ir incrementando a tua vida aos poucos para que essa dor não apareça o mínimo de vezes possível, né? Acho que isso é bem importante. Ninguém vai conseguir curar o teu problema de coluna com 3 pequenas dicas ou com 2 dicas, né? Tu tem que entender que é um
processo, e esse processo demanda várias pontas, várias arestas. Né? Esse é um caminho a ser trilhado e a gente agora, nas próximas semanas e meses, nós vamos começar a explorar isso aqui no nosso Instagram, falando sobre esses 6 pilares, educando os nossos seguidores aí em relação à saúde da coluna vertebral, baseado nesses 6 pilares. E a gente vai tirar esse mito de que só a massagem, né, aquela intervenção passiva é que resolve o problema, e mostrar para vocês que a pessoa que pode cuidar melhor da saúde da sua coluna é você mesmo. Né? Com orientação, obviamente, de profissionais que não tragam nenhum efeito que a gente chama nocebo, que é um efeito que traz aumento de tensão, de ansiedade. Por exemplo, um exame de imagem que mostra algumas alterações que são comuns, né, no processo de envelhecimento, mas que são mostradas como um processo degenerativo, uma hérnia discal, isso assusta muito o paciente. E a gente vê profissionais dizendo que você deve, para resolver o seu problema de dor na coluna, é só puxar a barriga para dentro. Né? E a gente sabe justamente que o movimento livre e relaxado é o que é o movimento indicado. E aí a gente vê profissionais dizendo, puxa a barriga para dentro, vai pegar um negócio no chão, puxa a barriga para dentro, vai fazer isso, puxa a barriga para dentro, vai fazer aquilo, puxa a barriga para dentro. Como se o puxar a barriga para dentro fosse o que resolve. Inclusive, para alguns casos, piora. Piora. E, sabe, acho que para trazer um paralelo, assim, tem uma dona de casa ouvindo. Tua casa é uma zona, não tem comida, ninguém faz comida, ninguém limpa, mas eu vou te dar uma dica de ouro. Compre arroz. Vai resolver o problema? Tu tem empresa, tá falido, teus funcionários chegam atrasados, tu não tem fluxo de caixa. Vou te dar uma dica, venda mais. Não vai funcionar, né? Então a coluna é a mesma coisa, ela não depende de um único fator. Aí, exatamente. E aí o primeiro pilar é o ambiente. E aí, como o Luiz falou lá no começo, o ambiente ele não é só o local onde você trabalha, a sua casa, mas também as suas relações. Que a gente fala muito de ambiência, né? Então, as relações que vocês têm com os próximos. Porque eu acho que o ambiente ele é um pilar que ele mexe muito nos outros. Né? Então, o sono. Se você está num ambiente, né, muita iluminação, o seu marido, seus filhos costumam ir dormir 1h da manhã, como é que você vai se organizar para dormir no horário certo, acordar sempre no mesmo horário, dormir sempre no mesmo horário, se o ambiente não lhe favorece? Aí a gente puxa a alimentação. Então, você está no núcleo onde toda noite vocês se encontram com casais para comer uma pizza, tomar um vinho, sair para comer um cachorro quente, um hambúrguer. Como é que eu vou cuidar da minha alimentação se eu estou num ambiente que não favorece? Não estamos dizendo que você não pode fazer isso, mas estamos dizendo que o ambiente vai te levar para um caminho. Então, acho que o ambiente ele conta muito em relação a isso. Isso é uma parte do ambiente, né? E muito pelo contrário, todos nós aqui temos vida social, só que ela não pode ser diária, né? Extrapolar nos processos alimentares, no horário, ele não pode ser diário. Se ele for diário, o corpo não dá conta de recuperar. A gente sempre pode agredir, o corpo tem capacidade de recuperar, só não pode agredir todos os dias, né? Isso é uma coisa muito importante. E o quanto o corpo tolera essa agressão é que tu vai ter que aprender. Né? Tem pessoas que conseguem comer comidas um pouco mais pesadas, digamos assim, com uma frequência maior, e isso não interfere no sono, ela não traz alguma dor muscular para ela se sente relativamente bem. E tem pessoas que basta fazer isso uma vez na semana, que vai passar 2, 3 dias ruins. Então, essa resposta biológica, ela é variável. Né? É individual. E aí, pensando também, eu estou passando por um momento de muito trabalho, não estou conseguindo encontrar tempo para ir me exercitar. Então, às vezes, o ambiente pode ser organizado de uma forma que você se movimente mais ao longo do dia. Então, a impressora ela pode estar num outro canto da sala, onde você precisa se levantar para ir pegar as cópias. Você pode botar o lixeiro mais afastado. A garrafa d'água pode ser um pouco menor para você ter que ir algumas vezes até o bebedouro para encher a sua garrafa. Tem que ver o que vai funcionar para a pessoa, né? Exatamente.
Porque tem uns que botam a garrafa pequena, mas daí não toma água. Acabou a água, ele não levanta. Então, organizar também o ambiente de modo que você se torne pelo menos mais ativo ao longo da sua jornada de trabalho, também é uma forma de modificar o ambiente. Sabe uma coisa que eu falo muito para as pessoas? Eu pego um pouco nisso aí quanto aos horários, a essa movimentação, impressora, mas eu também falo bastante para elas não se cobrarem quanto ao tempo. Porque tem muita gente que fala assim, não, fazer exercício, não, mas tem que ser 1 hora de caminhada. Não, cara. Desce a escada do prédio, sobe a escada do prédio, dá uma volta na quadra, 10 minutos. O teu corpo adora isso, né? Deu 1000 passos, tu já muda a dinâmica e tu diminui os processos inflamatórios do teu corpo. 1000 passinhos. 1000 passinhos. Né? Então, isso faz diferença. Eu diria que entre caminhar 35 minutos uma vez por dia e tu fazer todos os dias uma caminhada de 5 minutos, é melhor fazer uma caminhada todo dia de 5 minutos. Né? Porque isso vai também provocando alterações ali em construção de hábitos que quando tu vê, não é mais 5, é 10, é 15, e tu vai construindo esse hábito, essa rotina, né, que vai te trazer aí para uma maior saúde, maior movimentação ao longo da semana, do que a gente fazer isso. Porque o Luiz fala muito do sedentário que frequenta a academia, né? Então ele passa o dia inteiro jogado no sofá ou sentado em frente ao computador, e aí ele vai de carro até a academia, treina 1 hora, volta para casa e restabelece aquela rotina de sedentarismo. Não funciona. Eu acho que o ambiente é mais ou menos por aí, para vocês terem uma visão geral do que é. Então a gente viu que existem as relações, existe o ambiente de trabalho, existe a própria casa. Né? A gente vê que nas segundas-feiras os pacientes sempre cheios de dor, principalmente nas costas e quadril, porque passaram o fim de semana jogado no sofá. Então, evitar esse excesso de telas, né? Seja no sofá, seja na cama, né? O pessoal quer ficar mexendo no computador na cama por muitas horas. Então, o problema são essas muitas horas. Não tem problema sentar no sofá para assistir uma série, mas não dá para maratonar o fim de semana todo. Certo? Então, vamos para o segundo pilar, alimentação. Eu gosto bastante dessa parte. A gente teve aqui há umas 2 semanas a Giovana, nossa nutricionista aqui na clínica, dando dicas valiosas sobre alimentação. A alimentação é um pilar aí importante na saúde da coluna vertebral. O que tu tem a falar sobre alimentação, Luiz? Olha, o pilar que eu mais bato aqui na clínica com os pacientes é falta de proteína. Né? Porque proteína é recuperação de tecido muscular. Além disso, metabolicamente ela é muito interessante. Por quê? Porque ela baixa a quantidade de açúcar dos alimentos na sequência. Né? É muito diferente tu ir lá e tu comer 2 colheres de arroz e tu comer um pedaço de carne depois de 2 colheres de arroz. Né? Diminui a quantidade de açúcar do arroz, tu comer, ou melhor, diminui a relação do teu corpo com esse arroz, diminui a quantidade de açúcar diretamente quando tu come essa proteína antes. Tem gente que fala da salada. Ah, mas a salada, eu como a salada antes, porque eu vi que é bom comer a salada antes. Eu também concordo. Porém, muita gente confunde as saladas, né? Tem gente que coloca lá na salada um monte de beterraba, e se esse cara já tem um pouco de sobrepeso e ele começa pela beterraba, a beterraba tem um monte de açúcar. Então tem gente que bota lá na salada a cenoura, que vai ser parecida. Tem gente que considera a salada uns pedacinhos de batata que ele coloca junto, croutons, torradinhas. Então, para não errar, proteína primeiro. Se for salada, verdes, né? Não é saladas e legumes. Alguns legumes até podem entrar antes, mas não são todos. E aí tu entra numa maratona de conhecimento. Então, quer não errar? Começa a alimentação pela proteína. E lembra que tu vai precisar mais ou menos 1,5 gramas de proteína por quilo. Então, o que é isso? Ah, o Luiz tem 100 quilos. Ele vai precisar comer 150 gramas de proteína por dia. Ah, o indivíduo tem 70 quilos, vamos lá, que é uma média da população aí, vai botar quanto? 105 gramas. Por quê? Porque 70 vezes 1,5, 105 gramas, preferencialmente distribuído em 3 refeições. Essa, para mim, é dica de ouro em recuperação da coluna. Porque o nosso nome aqui do podcast é Coluna Forte, não é à toa. Porque a gente nota que o que mais falta nas pessoas é força. As pessoas têm muito a ideia da flexibilidade na cabeça, realmente ela traz alguns alívios, mas a maior parte dos casos as pessoas têm falta de força na coluna. Né? E já que falando da proteína,
né, que ela ajuda nessa questão da força muscular, né? Eu costumo dizer que a construção, o músculo, ele acaba sendo o último na fila do pão, né? Então toda a reparação celular, ela vai lá, ela vai pele, os anexos, unha, cabelo, vai os órgãos. Se sobrar, aí nós vamos para a musculatura. Por quê? Porque é um tecido que demanda muita energia, ele consome muita energia ao longo do dia. E como o nosso corpo ele foi, ao longo do desenvolvimento, construído para armazenar energia, ter muita musculatura faz com que a gente consuma muita energia. Então ele é o último na fila do pão. Se eu não estou dando 1,5 gramas de proteína, eu posso estar cuidando do cabelo, das unhas, da pele, dos órgãos, mas a musculatura não vai ganhar para isso. Quer ver uma bobeira que eu ouço com frequência? Eu não dou bola para os músculos, eu quero saber do meu raciocínio. Furada grande, né? Existe uma íntima relação entre teu músculo e teu cérebro. E os alimentos que mais melhoram a nossa capacidade cognitiva, concentração, são os proteicos. Então, né, existe uma série de estudos aí mostrando a importância da creatina nos tratamentos, vamos botar aí, entre aspas, cognitivos, né? Então, é muito importante, não existe essa dissociação. Isso é coisa de 100 anos atrás. Não, o que eu me importo é com o meu cognitivo. Não existe isso. A própria glutamina, né? Sim. Também relacionada aí a toda a parte de imunidade e funcionamento intestinal, também é outra proteína bastante importante aí na nossa vida. Mas a gente está falando de alimentação, então vamos falar também de alimentos que são inflamatórios, né? Então, o excesso ali de ultraprocessados, as farinhas brancas, a gente tem que tomar cuidado com, né, aquele bolinho, aquele biscoitinho, aquele alimento que você desembala e não descasca. Então, bastante atenção no excesso, no abuso desses alimentos, porque eles são alimentos que inflamam o corpo, inflamando o corpo, aumenta a sensibilidade do sistema nervoso. Essa semana deu uma muito boa. A paciente chegou para mim, eu peguei, só tá comendo proteína do almoço, teu café da manhã não tem, tua janta não tem. Daí ela assim, meu Deus, mas que horror, vou ter que comer carne o dia inteiro. Se tu deixar de comer biscoito o dia inteiro é uma grande ajuda. Por quê? A pessoa não percebe que come biscoito o dia inteiro e acha que isso é normal, porque é um pãozinho com biscoitinho de manhã, uma torradinha, é um pãozinho das vezes ali de tarde, uma torradinha, é um biscoitinho à noite, tá? Tu não como nada, é só um biscoitinho. Cara, tudo errado, é biscoitinho e farinha branca o dia inteiro, cheio de açúcar, cheio de conservante, e teu corpo inflama muito com isso. E aí depois tem os alimentos que também atuam de forma diversa, anti-inflamatórios, né? Então, vamos começar pelo básico e principal, água. Água, boa. Água. Lembrando aí, que quando a gente fala, eu interrompi o Jason, eu achei que ele ia falar de outro alimento, nem sei se ia falar de outro alimento. Mas a água é principal, por quê? Porque ele ativa o funcionamento do teu corpo. 70% do nosso corpo é água. 25% é proteína. Então a gente pega esses caras aí, deu 90% do corpo, 95% do corpo. Então, água. A água vai fazer teu rim funcionar mais, vai fazer teus líquidos circularem mais, ele vai tirar esses agentes inflamatórios de forma importante. Além disso, as articulações, elas têm um líquido sinovial, é água lá dentro. E como é que chega os nutrientes? Né? Então, se tu tem uma baixa hidratação, além de tu ter uma retenção de líquido fora da pele, que fica retido, as articulações elas não recebem um aporte de nutrientes necessários, que é uma troca. Chega líquido ali com novos nutrientes e através do movimento articular, por isso que é importante as pessoas se mexerem, se movimentarem, é assim, através dessa difusão, é como se fosse uma esponja, tu aperta aquela esponja, quando tu solta líquido com novos nutrientes, chegam para nutrir a cartilagem das articulações. Então, o movimento e a hidratação elas são muito importantes para a saúde das cartilagens, para a saúde das articulações da coluna e as outras, cotovelo, punho, ombro e por aí. Mas, nesses alimentos, temos a cúrcuma, que virou um queridinho aí, né? Nós temos até alguns suplementos aí
e medicações com a cúrcuma como base, que é um poderoso anti-inflamatório. Nós temos o gengibre, as folhas verdes, o Luiz falou de folhas, as folhas verdes escuras, elas também têm esse poder anti-inflamatório, além de ser excelentes prebióticos, né, que são que vão nutrir as bactérias boas, que a gente falou de bactérias boas e más, que elas precisam viver em equilíbrio. Quando elas desequilibram, tanto muito boa quanto muito má, nós temos a tal da disbiose, e essa disbiose é uma desorganização que a gente tem lá na flora intestinal, e isso vai promover distensão abdominal, menor absorção de nutrientes, de micronutrientes, como vitaminas, que são importantes, como a B12, para a saúde da... Vamos simplificar isso. O que é desbiose? É quando as bactérias do intestino foram para o saco. Foi embora, né, gente? E o que o cara vai ter? O cara vai ter gases, estufamento, né? Sensação de que a comida está aqui o tempo inteiro. Diarreia algumas vezes acontece. Aquelas fezes em bolinha também é sinal de desbiose, né? Pode ser desidratação, mas pode ser desbiose. Então tem uma série de fatores que vão te indicar. Basicamente, alterações do trato digestivo. Principalmente gases, intestino preso ou intestino muito solto. Né? Esses vão ser os principais indicativos aí de que a gente está com uma alteração no funcionamento do nosso intestino, que é a desbiose. Boa, boa. Feito isso, nós vamos para mais um pilar, que é o sono. Boa. E aí a alimentação também influencia no sono. Também. Né? Luiz gosta de falar muito do horário, principalmente da última refeição, e o que comer nessa última refeição. Aí tem muita coisa, né? Sempre quando a gente vai falar do sono, aí, o que tem que ter para a gente ter um sono de qualidade? Então, tem que ter uma refeição cedo, pelo menos aí 2 horas, 2 horas e meia antes de dormir. E ela tem que ter 2 ingredientes básicos aí, né? O certo, toda refeição deveria pensar da seguinte maneira: tem que ter fibras, né, que seriam os verdes, teria que ter proteína, teria que ter uma gordura de boa qualidade e um pouco de carboidrato. Todas as refeições deveriam ser assim. Sendo que as 2 primeiras são as 2 que a gente tem que prestar muita atenção sempre. Porque esses caras aqui, eles dizem muito sobre o funcionamento do teu corpo. Né? Mas vamos lá. À noite, o que tem que ter? Para construção de músculo, reparação da tua coluna, proteína. 2, tem um monte de gente que toma melatonina, né? Melatonina. A melatonina, ela é vamos falar de grosso modo, ela é um pedacinho da serotonina. Né? O que é serotonina? Aquele hormôniozinho da felicidade, lá o cara vai tomar um chopinho à noite, o cara dá aquela relaxada. Mulher no período menstrual, o chocolatinho. O que é isso? Isso é serotonina. Né? E aí tem um sistema lá no cérebro que faz essa recompensa. Só que a serotonina é produzida no intestino. 90% dela é produzida no intestino. Quem que vai fazer o carregamento dessa melatonina lá para o teu cérebro? O teu corpo vai produzir isso. É o triptofano. E onde é que esse cara está? Fortemente nos carboidratos complexos. O que é isso? Batata doce. Carboidrato sim. Pode botar uma batata inglesa? Pode ser também. Pode ser um pouquinho de arroz integral? Pode ser também. Então, um pouquinho de carboidrato à noite vai fazer essa condução da serotonina, um pedacinho dessa melatonina lá para o teu cérebro. Então, é importante tu comer proteína para que tu tenha recuperação muscular e também que tu coma um pouquinho de carboidrato. Para quê? Para a gente levar esse teu intestininho que está funcionando direito, produz esse hormônio e ele leva lá para o teu cérebro um sono de boa qualidade. E aí, ainda nessa pegada da melatonina, a exposição ao sol. E a gente tem um produto muito bacana no YouTube ali, um videozinho nosso de higiene do sono. Uhum. É o vídeo mais completo que tem na internet. Não tem nada parecido com o nosso vídeo sobre higiene do sono. Aborda muitos aspectos aí relacionados ao sono, curiosidades aí que vocês talvez nunca tenham visto em nenhum outro vídeo. Mas a exposição ao sol. A exposição ao sol também vai estimular a produção de melatonina, a liberação de melatonina no período noturno. Então, estar exposto à luz solar, né, deixar o sol pegar na retina, não é olhar para o sol, é estar exposto ao sol. Ambientes claros, não de luz artificial e sim luz natural.
Lá no nosso podcast a gente fala isso, né? Sobre os lumens e tal, que a gente chega aqui a 300, 500 lumens e a luz solar ela bate 2.000, 3.000 lumens. Então é muita diferença. Então isso é uma das questões também que vão ajudar no sono. Mas ter uma rotina de ir para a cama sempre no mesmo horário e sair sempre no mesmo horário também é um fator que vai influenciar na qualidade do sono. Aí tem diversos fatores ali, acho que no nosso podcast lá no YouTube, acho que a gente levanta 15, 18 fatores ligados à higiene do sono. Então, tem bastante informação aí para quem quer melhorar a qualidade do sono e melhorar aí a tua coluna, a recuperação dela, né? E aí, eu estava essa semana conversando com a colega que tinha viajado para fora, ela voltou, eu assim, mas tu tá acordado essa hora, tu não viajou a noite toda e por que tu não vai tirar um cochilo assim, jet lag? E aí existe o tal do jet lag social, que é nos finais de semana as pessoas costumam alterar muito essa rotina. Então, às vezes ele vai dormir 10 horas da noite, chega sábado, domingo, ele quer ir dormir 1 da manhã, ele quer ir dormir 2 da manhã. Isso altera a rotina de sono, isso faz com que tu tenha um sono de pior qualidade. Certo? Então, exercício. Aí isso é o que a gente trabalha diariamente. Esse jet lag, esse jet lag social que ele falou, é engraçado porque não são poucas as pessoas que falam assim, meu Deus, o que me quebra, eu trabalho, porque eu muito tempo sentado, não sei o quê, mas o cara só piora sábado e domingo. Ele chega toda segunda, tá muito ruim. E aí por quê? É porque por causa dos hábitos do final de semana. O Jason não, mas eu sim, eu gosto de tomar uma cervejinha final de semana, vinho, mas não é por isso que o cara vira e vai chegar na segunda-feira sempre ruim, né? Então, até quanto o teu corpo tolera, até quanto tu vai ficar expondo o teu corpo. Agora, essa associação com o trabalho é muito engraçada, porque as pessoas nunca têm associação. E aí, quando tu começa a alertar para ele, não, peraí, toda segunda tu chega assim, olha só, o teu pior dia é esse, e não após o trabalho, né? Então, esses fatores são legais para a gente ir levantando questionamentos, né? E como também está relacionado a uma questão de rotina e hábito, as pessoas que têm uma rotina mais regrada, quando isso acontece, ela sente mais o efeito. Né? Aquele que ele é mais desregrado, não é que ele esteja ok, é que ele sente menos o efeito. Porque talvez a linha de base dele já é não estar se sentindo tão bem. Sim. Então ele abusa, extrapola um pouco mais, ele piora um pouquinho. Mas aquele que é muito regradinho, quando ele vai dormir 2 da manhã, no outro dia, às vezes ele precisa, né? Ele precisa passar o dia lá meio que ele ficar batido, uma ressaca, sem nem ter bebido. E aí exercício. Exercício foi o que nos levou lá para a faculdade de fisioterapia, de resolver o problema dos pacientes, mas por enquanto a gente viu que o exercício é mais um dos pilares. Né? E aí no paciente com dor crônica, principalmente. Ele é um pilar importante, né? Ele é um pilar importante, mas ele não é único. E eu acho que aí boa parte das pessoas elas ficam tentando melhorar a coluna somente apoiado no pilar do exercício, e aí não vai. Não vai. Porque exercício sem comida não adianta. Não adianta, tu danifica. É aquela coisa que às vezes a gente vê muito aqui na clínica. Tu danifica e tu não tem como reparar. Exercício sem sono não tem regulação hormonal, não tem reparação de tecido. Não adianta. Exercício sem sono, sem comida, sem controle emocional, não adianta, porque o cara passa o dia inteiro aqui, ó, tenso, ruim. Ou o próprio medo de se exercitar. O medo de se exercitar é outro que ele falou, limitante importante. Então, o exercício em si, ele nem sempre é bem orientado. Porque o que a gente vê muito, né, Geison? Parceiro, não, eu faço exercício. O que fala? Academia, alongamento. Não gosto. Aí o outro vai lá, não. Não, eu faço exercício. O que faz? Alongamento. Não, musculação eu não gosto. Eu faço exercício. Mas eu só pedalo. Cara, exercício ele é composto. O exercício ele tem mais 4 pilares. É muito pilar, né? Mas é o quê? O exercício de força, o exercício de flexibilidade, são os alongamentos, os exercícios aeróbios, que seriam pedalada, corrida, natação, né? Os exercícios que têm maior repetição, e os exercícios de coordenação e equilíbrio, né? É o paciente saber executar os movimentos, que às vezes eles não sabem executar o movimento de maneira adequada, ele tem um movimento ineficiente.
Então, o exercício ele é composto por esses 4 pilares. Será que tu está contemplando esses 4 pilares, respeitando o teu biotipo? Né? Eu acho que isso é outra coisa importante, né? Às vezes chega aqui a gente mora no sul, aí tem uns pacientes batatudo com um pulso dessa largura, né? Articulação toda grande, ele quer sentar igual um Buda com a perninha cruzada. Não vai, cara. Não vai, tem que respeitar teu biotipo, né? Ah, tu pega uma pessoa muito magra e ela quer ficar forte do dia para a noite e quer botar carga, ela se lesiona o tempo inteiro. Tem paciente que tem, às vezes, uma idade um pouco mais avançada, e quando eu digo um pouco mais avançada, passou dos 35, o teu metabolismo já começa a cair. Então, a tua capacidade de recuperação muda. E aí o cara quer fazer musculação 4 vezes por semana, mais 2 jiu-jitsu, 3 corridinhas, e ainda joga um beach tennis com... Não vai, tu tá batendo muito, tu tem que dar mais intervalo de recuperação. E todas essas são variáveis ligadas ao exercício, né? Então, exercício existe uma dose. Para mais pode ser veneno, para menos também ele pode não entregar o resultado que deveria. Então, pilar do exercício, pilar fundamental. Falando sobre os pacientes com dor crônica, alguns têm muito medo do movimento, do exercício. Então, a gente sempre fala da exposição gradual, ele observar que ele pode se movimentar mesmo com dor, desde que essa dor não vá escalando, que ele consiga manter a dor, aquele nível de dor que ele está, ou até o próprio exercício ir modulando essa dor. A gente tem uma farmácia endógena, nosso cérebro produz substâncias que vão controlar essa dor que a gente sente. Mas a gente precisa ativar essa farmácia através do exercício. Parado em casa, a gente não consegue acessar essa farmácia. Aí tem que ser a da esquina. Certo? Então vamos para o próximo pilar, saúde mental. E aí na saúde mental a gente volta um pouco também para a questão do ambiente, né? Às vezes o ambiente ele tem muita interferência na saúde mental. As pessoas que te cercam, elas podem aumentar a sensibilidade do sistema nervoso, aumentar a sua dor. Como? Excesso de pressão no trabalho, cobrança por produtividade, uma relação conflituosa, né, seja com o seu superior, seja com os seus pares. Então, saúde mental e ambiente, eles acabam tendo muita relação. A gente vê alguns pacientes dizendo que quando largaram o emprego, sumiu a dor nas costas. Mas, peraí. Não vamos levar assim para esse lado, porque tu tem que ver o que tu pode fazer. Não vai todo mundo sair largando emprego aí, né? Porque, exemplo, beleza, nem sempre eu consigo resolver essas relações. Agora, exercício ajuda na saúde mental mais do que medicamento. Né? Tem estudo aí mostrando que ele é mais eficiente nos casos de ansiedade e depressão do que o próprio medicamento. Exatamente. Depressão leve a moderada, 300 minutos de exercício semanal é tratamento padrão ouro. Obviamente que se houver necessidade de medicação, psicoterapia deve ser incluído, mas hoje a medicação, o exercício, ele não pode estar fora. Se você estiver fazendo algum acompanhamento para depressão leve a moderada e o exercício não está sendo contemplado no tratamento, considere essa opção. Que é importante. Vamos lá. O exercício influencia nesse estado de saúde mental? Sim. Sono? Porra, não tem nem o que dizer. Né? Então, tem que começar pelo trabalho? Não, cara. Vamos começar pelo exercício. Vamos começar pelo sono? Vamos começar... Porque um corpo inflamado é igualzinho uma mente inflamada. Tu perde a capacidade de fazer as coisas. A tua cabeça não aguenta. Por exemplo, para mim é completamente tranquilo passar 10 dias sem comer doce. Agora, quem vem comendo 10 todo dia comendo doce, e aí tu diz pro cara assim, não, vamos tirar todo o doce. Ele não vai dar. Não vai dar. Tu vai ter que ir treinando esse cara para quê? Para ele tirar o doce. O cara come um chocolatinho todo dia depois do almoço e um chocolatinho depois da janta. Tira. Não vai. Tu vai ter que substituir primeiro por uma fruta, em 2 refeições, depois tu vai substituir fruta, vamos tentar ficar uma sem, vamos deixar para uma refeição só, e aí tu vai diminuindo isso até que fique adequada essa distribuição de frutas e doces, e ele tira essa dependência. Então, é assim que funciona? Por quê? Porque o teu cérebro precisa desses alimentos. Só que esses alimentos
inflamam. Então, conforme tu vai substituindo, tu vai treinando o teu cérebro a ter menos esses estímulos, melhor tu vai ficar, né? A capacidade de concentração também melhora com a alimentação, melhora. A capacidade de resistir, melhora. Tem até o estudo do marshmallow em crianças, né? Crianças que conseguem tolerar não comer o marshmallow em benefício, o testezinho, tu já viu? Já? Como é que é? O testezinho é o que a gente até comentou, né? Tu dá o marshmallow para a criança e tu fala, ó, se tu ficar 3 minutos com esse marshmallow sem e não comer, tu vai ganhar 2. Aí o que acontece? A criança que consegue ficar sem comer esse marshmallow durante 3 minutos, eles fizeram um acompanhamento dessas crianças, eles foram indivíduos mais saudáveis e indivíduos com maior sucesso. Os indivíduos que não toleram não comer o marshmallow, eles tenderam a ter baixo controle de peso, né? Eles tenderam a extrapolar peso, e a saúde, tanto financeira quanto a saúde física, biológica, foi pior ao longo da vida. Acaba refletindo o padrão de ansiedade, né? Claro. Porque a saúde, ela tem muito essa relação, né? Os ganhos que a gente tem imediatos e os ganhos futuros. E geralmente a gente pensa só na recompensa imediata. A gente não e saúde é muito o colher lá na frente. Só que como os problemas de saúde, eles não acontecem do dia para a noite, é um empilhamento de maus hábitos, de más escolhas que vai trazer a doença lá na frente, a gente acaba não entendendo isso, não tendo esse entendimento. Sabe que o Thiago Nível fez uma postagem essa semana muito boa. Ele assim, o caminho do céu parece o inferno. Porque é um cara suando, fazendo exercício. E o caminho do inferno parece o céu, que é o cara sentadinho no sofá comendo lá uma pipoca. Então, é exatamente isso, né? O caminho do céu, logicamente, é um pouquinho mais difícil que o caminho do inferno. Mas depois que tu começa a treinar, o teu músculo vai melhorando para isso. E aí vai ficando fácil o sono, a alimentação, o exercício, a disciplina, né? E a mudança, ela é lenta e progressiva. Então, como o Luiz falou, nada de movimentos bruscos. Corta todo o doce, tira todo o açúcar. Esses movimentos bruscos, eles levam a um aumento de ansiedade, né? Eles levam a um aumento de ansiedade do indivíduo e faz com que o rebote disso, quando ele sai dessa situação que ele não aguenta mais, aí ele mete o pé na jaca. São as dietas mirabolantes, né? Que não funcionam porque elas são trabalhosas, com coisas muito difíceis, né? E o básico bem feito sempre funciona para tudo. Então, é o básico bem feito na dieta, cara, vendo aonde ele está e qual que é o micropasso que ele vai dar na direção de uma melhor relação com os alimentos. E por último, o pilar que a gente explora aqui na Ideal seria a educação em dor. Né? E a primeira coisa que a gente tem que dissociar é que dor e lesão não são a mesma coisa. Né? Então, observar ali uma hérnia de disco, um bico de papagaio na coluna, alguma alteração da estrutura, não necessariamente o indivíduo vai sofrer com dor por aquele problema. A gente tem pessoas com grandes alterações na estrutura da coluna que a gente pensa assim, né? Meu Deus, como é que tá de pé? E ele não sente absolutamente nada. E tem outros que tu olha a coluna e tu diz assim, eu queria ter a tua coluna. Tá 0 bala, mas ele tá ali com uma dor há meses. Então, quando a gente fala que dor e lesão são coisas diferentes, a gente tem que entender que a dor ela é um fenômeno multifatorial. Então, várias situações influenciam na dor. Sono, alimentação, exercício, saúde mental. Então, isso é educar o paciente. E quando ele tem esse entendimento, ele começa a ser o ator principal no processo de cura, né? Os dois aspectos que a gente vem falando aqui, fazendo um bate-rebate aqui, os dois aspectos que eu mais trabalho, um é esse. Né? Por quê? Porque tem um monte de estatística mostrando que as alterações degenerativas das articulações não são determinantes nesse processo de dor, na grande maioria das vezes. Né? 2, a cinesiofobia. O que é isso? O medo do movimento. O que tem de paciente com dor na coluna que ele acha que ficou ruim porque travou, porque foi pegar um negócio no chão. Né? Ah, não, foi quando eu fui me dobrar que eu piorei. E aí o cara fica com medo de dobrar. E ele fala assim, cara, quantas vezes tu sentou na privada?
no teu carro, baixou para pegar uma coisa, cortou uma unha, baixou para botar um calçado. Cara, centenas de vezes. Uma vez travou, foi por causa daquele movimento? Não, tu ia travar de qualquer jeito, em qualquer outra posição. Foi naquele movimento, por acaso. É como se fosse um raio caindo na cabeça. Né? Ele fez tantos movimentos ao longo da vida toda e naquele especificamente ele travou, foi o raio que caiu. E às vezes o raio não vai cair de novo na mesma. Só que daí ele começa a criar medo do movimento. E ele não quer mais fazer flexão. E aí o corpo começa a entender, o teu cérebro começa a entender que o quê? Que flexão não é um movimento bom. Aí quando vai fazer flexão, tu já está ansioso, pum, vai lá, trava de novo. Então tu criou uma projeção de dor, essa dor realmente ela se realiza pela tua não execução, e aí tu arranjasse um baita de um problema. Muito bom, muito bom. O que mais? E aí, na educação em dor também é importante a gente saber com que profissionais conversar. Né? Porque se tu tá sendo conduzido por um profissional que acredita que andar com a barriga contraída o tempo todo vai proteger a coluna, aí tu tá... Aí a formação que a gente tem a formação, tanto eu quanto o Gê, temos formação em osteopatia, de manipulação, quiropraxia, que são aquelas dos estalinhos, não os crack-cracks. O que tem de gente que fala assim, não, vem aqui que eu vou te botar no lugar. Tão ruim isso. A sua coluna não sai do lugar, não existe uma vértebra que saiu do lugar. Né? A gente precisa o quê? Estabelecer as relações articulares. De movimento, exatamente. Então, às vezes, a gente está lá, assim, o paciente mexe para um lado, mexe para o outro, para cá parece que está um pouco mais bloqueado. Ele pode desbloquear através de exercício, ele pode desbloquear através de uma manipulação vertebral, ele pode desbloquear sem fazer nada, o corpo dele vai buscar esse caminho, às vezes, obviamente, ele precisa uma intervenção mais específica, acelera o processo, mas na grande maioria das vezes o corpo vai buscar esse caminho. Então não existe coluna fora do lugar, nervo fora do lugar, como alguns profissionais e pacientes falam por aí. Certo? É isso. Fechou. Já falamos bastante sobre os 6 pilares. O Luiz fala mais que o homem da cobra. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas aqui em Floripa tinha um homem que ele ia vender as ervas e os chás dele para curar a dor na coluna. E aí ele dizia que ia saltar no meio das facas, ia mostrar a cobra, ia domar a cobra. E aí ele ficava 5 horas falando só para vender o chá, ele não pulava no meio da faca e ele não mostrava a tal da cobra. Então, ficamos por aqui. Agora vocês estão a par dos 6 pilares da saúde plena e da saúde da coluna vertebral para uma coluna mais forte. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo, encaminhe. Nós temos os nossos conteúdos no YouTube e no Instagram, sempre Ideal Espaço Saúde no YouTube, Ideal Espaço Saúde no Instagram. Mais alguma coisa? Não, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo podcast Coluna Forte, que é um podcast da Ideal Espaço Saúde, destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgia, baseado nos 6 pilares.